Eram 2h55 da manhã, no dia 30 de agosto de 76. Um homem sai cambaleando de uma sala tomada por fumaça marrom densa. Ele não consegue enxergar nada. Seu rosto está coberto de sangue, incrustado com centenas de estilhaços de vidro e metal. Mas o que assusta os médicos que chegam para atendê-lo não são os cortes, é o som. Ao se aproximarem, os instrumentos de medição não apenas estalam, eles travam no máximo. Aquele homem havia se tornado a maior fonte humana de radiação da história. Ele não deveria sobreviver até o amanhecer. Vista sua roupa de proteção de chumbo, porque hoje tem uma história muito boa. Bem-vindos ao mundo nuclear. Hoje vamos contar a história de Harold McCluskey, um técnico que sobreviveu ao impossível. Vamos analisar o acidente na planta de Hanford, onde uma mistura química instável transformou uma simples caixa de luvas em uma bomba de fragmentação radioativa. Veremos como a medicina nuclear teve que inventar tratamentos na hora para salvar um homem que carregava, dentro do próprio corpo, radiação suficiente para ser considerado lixo nuclear de alto nível. Se você gosta de histórias de sobrevivência extrema e engenharia nuclear, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Estamos em Hanford, no sudoeste do estado de Washington, dos Estados Unidos, um local justamente escolhido por ficar no meio do nada. A principal missão ali era produzir plutônio 239 bruto para o uso em bombas nucleares. Mas o nosso foco é o prédio 242Z, onde trabalhava Harold McCluskey. Aos 64 anos, ele era um operador químico experiente, tentando passar seu conhecimento para os mais jovens. Embora sua saúde estivesse frágil após um ataque cardíaco quase fatal 2 anos antes. A tarefa de Harold era recuperar o Américo 241. Mas o que é isso e para que serve? Eu ainda vou fazer alguns vídeos sobre cada um dos elementos radioativos, mas por hora, considere que o Américo é um subproduto da produção de plutônio. A empresa percebeu que ao invés de jogar fora no lixo atômico, ela poderia vender para abater os custos de produção das bombas atômicas. Este isótopo emite partículas alfas poderosas e tem meia-vida de 433 anos. E seu uso mais comum é em detectores de fumaça nos Estados Unidos, pela sua capacidade de ionizar o ar do interior dos detectores. Lá é gerada uma corrente estável que flui entre duas placas. Quando a fumaça entra nessa câmara, ela se prende às partículas carregadas e interrompe esse fluxo, como se cortasse esse fio invisível. Aí o sensor percebe a queda brusca na eletricidade e dispara o alarme de incêndio. Lindo, né? Voltando à usina, o processo de extração era extremamente delicado. O Américo era removido dos resíduos de fissão em lotes muito pequenos, cerca de 10 gramas cada. Para isso, o material era dissolvido em ácido nitrílico altamente concentrado. Essa mistura era então gotejada lentamente através de uma longa coluna cilíndrica de troca iônica. Tudo isso acontecia dentro de uma caixa de glove box, igual aquela dos Simpsons, sabe? O conceito é engenhoso. O operador insere as mãos em luvas de borracha de manga muito longa parafusadas na frente de uma estação de metal. Isso permite que ele manipule objetos como se estivessem à sua frente numa mesa, mas com isolamento total da radiação. O trabalhador nunca toca em nada diretamente, ficando totalmente protegido da contaminação. Para enxergar o trabalho e se proteger da radiação gama, as janelas eram feitas de vidro de segurança laminado coberto por um grosso vidro de chumbo. Porém, a caixa de luvas de recuperação de Américo, onde Harold trabalhava, era muito mais complexa que o normal. Como essa coluna de troca iônica tinha quase 2 metros de altura, a caixa precisava ser muito alta. Ela não tinha apenas 2 luvas, mas sim 6 posições em alturas diferentes, para que o operador pudesse alcançar o topo, o meio e o fundo da coluna. Para vocês terem uma ideia do tamanho, tinha uma escada apenas para ele conseguir alcançar as luvas do topo. A visibilidade era garantida por 7 janelas de formatos diferentes, algumas em forma de diamante, outras triangulares e outras finas para permitir ver cada parte desse processo químico. Era um equipamento dominado por uma confusão de tubos, válvulas e conduítes, operado por alguém que amava a complexidade daquilo. Durante 5 meses, essa fábrica ficou parada devido a uma greve e uma disputa trabalhista. Durante esse tempo, a coluna de resina ficou esquecida e cheia de material radioativo e ácido. A resina, que deveria ser porosa normalmente, se compactou e degradou, tornando-se instável.
Na madrugada do acidente, Harold iniciou o processo. Ele subiu na escada, colocou as mãos nas luvas superiores e abriu as válvulas para acionar mais ácido fresco naquela mistura velha e instável. Ele acabara de retornar de uma licença médica por ter sofrido um ataque cardíaco e havia sido colocado um marca-passo em seu coração. Porém, Harold era o único técnico habilidoso o suficiente para manejar e restabelecer essa coluna. Um momento crítico. Harold ouviu um som, chiado como se fosse um vazamento de vapor. Ele avisou o operador júnior que estava junto com ele. Chame o controle. A fumaça marrom começou a preencher a caixa inteira. Harold subiu na escada novamente para checar. Ele sentiu através das luvas grossas que o equipamento estava muito quente. A reação química estava fora de controle. Ele virou o rosto e gritou: "Vai explodir!" Mas não deu tempo. Foi uma explosão química violenta causada pela pressão. A caixa de luvas se estilhaçou completamente. Vidro, metal, ácido e resina altamente radioativa voaram direto no rosto de Harold. A explosão foi tão forte que arrancou as luvas da máquina e cegou Harold quase que instantaneamente. Harold foi arrastado para fora. Um físico de saúde chegou e imediatamente percebeu a gravidade do acidente. Eles não podiam colocar Harold no chuveiro de emergência porque a água era gelada e podia causar um ataque cardíaco nele. Eles o limparam com panos molhados. O rosto de Harold estava cravejado de estilhaços e cada caquinho de vidro estava coberto de américo radioativo. Quando a ambulância chegou, os médicos não conseguiram medir a radiação. Os ponteiros dos detectores iam até o final da escala. Estima-se que ele tenha entre 1 e 5 curris de américo no corpo. Para vocês terem uma ideia, contaminações anteriores eram medidas em micro ou nano curris, que são bilhões de vezes menos. Harold não era apenas um paciente, ele era o homem atômico. Ele foi levado para uma instalação especial de descontaminação em Richmond, construída justamente para casos extremos como esse. O problema era o américo estava entrando direto no sangue dele e indo para os ossos e para o fígado. Isso o mataria em dias. Os médicos usaram uma terapia experimental chamada quelação, com uma droga chamada DTPA. Basicamente, o remédio agarra o metal radioativo no sangue e o força a sair pela urina. O tratamento foi brutal. Harold tomou doses massivas de zinco e DTPA. Durante 5 meses, ele viveu completamente isolado. A equipe médica tinha que usar trajes especiais para chegar perto dele por causa da radiação. Eles removiam estilhaços do rosto dele diariamente. Esses estilhaços eram lixo radioativo. Até onde o travesseiro onde ele dormia ficava contaminado durante a noite, porque a radiação suava para fora da pele dele. Incrivelmente, Harold sobreviveu. Depois de 5 meses, a sua contagem de radiação baixou o suficiente para ele voltar para casa. Mas aí começou o pesadelo, o social. Os amigos da igreja acenavam de longe, mas diziam: "Harold, eu gosto de você, mas nunca mais eu poderei ir na sua casa." As pessoas tinham pavor dele. Harold chegou a carregar um contador Geiger com ele para mostrar às pessoas que ele era seguro, que era seguro chegar perto dele. Mas só o som do aparelho assustava ainda mais a vizinhança. Harold McCluskey viveu mais 11 anos após o acidente. Ele faleceu em 1987 não de câncer nem de radiação, mas de doença cardíaca, algo que ele já tinha antes da explosão. Ele provou que com o tratamento médico correto, rápido, é possível sobreviver a contaminações que parecem sentenças de morte. A história do homem atômico nos ensina 2 coisas: a resiliência do corpo humano e o poder do medo irracional. Harold sobreviveu à bomba química e à radiação, mas sofreu para sobreviver ao preconceito. Se você curtiu essa história de sobrevivência nuclear, comenta aqui. Você teria coragem de apertar a mão do homem atômico? Um grande abraço e até o próximo vídeo do Mundo Nuclear.